Pessoal, nessa análise de hoje eu quero continuar discutindo esse tema com vocês que, admito, não é um tema nada fácil de explicar, não é um tema nada fácil de discutir, porque a gente está tentando compreender um cenário global, um cenário de crise global, e essa crise que eu tenho discutido com vocês aqui no canal é uma crise colocada como um projeto, então ela não aconteceu por acaso, é um projeto que está sendo levado a cabo, que produz um cenário de crise e a partir desse cenário de crise tem setores capitalizando sobre isso. Então não é uma discussão muito fácil de fazer, primeiro porque é uma análise panorâmica e envolve uma série de variáveis que eu estou discutindo com vocês, que envolve processos que ocorreram desde a pandemia, envolve a discussão sobre mudanças climáticas, envolve essa questão do conflito que ocorre na Ucrânia. Então são muitas variáveis para a gente compreender o atual cenário e o projeto das oligarquias financeiras transnacionais que se valem dessa policrise, para usar uma expressão que a própria Organização Mundial do Comércio utilizou. Então não é uma discussão muito fácil de fazer. Hoje eu volto a discutir com vocês a parte desse panorama que diz respeito ao papel de uma recessão produzida pelos bancos centrais dentro desse cenário de reformatação da economia, que é justamente o que está promovendo a atual crise que a gente vive. Quando a gente fala do tal do grande reinício ou Great Reset, do qual o Fórum Econômico Mundial sempre fala, a gente está falando da implosão de uma certa ordem produtiva, de uma certa ordem econômica, de uma certa configuração geopolítica também, de uma certa situação da cadeia de suprimentos, a cadeia de suprimentos global, e a implosão dessa ordem e a reconstrução dessa ordem produtiva sobre bases ainda mais monopolistas. Então, nessa análise de hoje, eu quero discutir com vocês o quê? O papel da recessão dentro dessa transição. Então, ela tem um papel. A recessão me parece que está promovendo o papel de desacelerar a produção, desaquecer a economia para que essa transição se dê de uma maneira mais facilitada. O grande problema disso é qual? É como controlar o caos social e a insatisfação das pessoas durante essa transição. E isso é papel dos governos que são lacaios desses interesses aí. Só que, num certo nível, o caos torna as pessoas mais controláveis por causa do medo, por causa da incerteza. Pessoas com medo tendem a aceitar propostas mais absurdas. Agora, quando o caos passa da conta, todo o sistema sai de controle e os próprios caras que estão orquestrando esse caos podem perder o controle da situação. Então, hoje eu quero discutir com vocês o quê? O papel da geração de uma recessão proposital dentro dessa discussão. Não é uma discussão fácil de fazer. Quem acompanha o canal sabe que dentro do possível eu tento ser o mais claro que eu posso, o mais sintético que eu posso. Tento fazer uma discussão dentro de um tempo hábil para que a gente consiga entender as coisas, mas também sem ocupar todo o dia assistindo vídeos do Thiago aqui falando as coisas, tá? Então, é assim, o tempo hábil para compreender as coisas, mas também sem tornar tudo muito superficial, mas também não ocupando muito tempo do dia de vocês. São 2 análises por dia com algo entre 15 e 20 minutos. Trago para a discussão aqui então as minhas anotações e a partir das anotações que eu fiz, eu promovo a discussão. Como sempre, trago as minhas anotações, que são pontos importantes que a gente não pode deixar de discutir, para organizar as ideias e apresentar de maneira mais clara o assunto. A primeira anotação que eu trago é uma notícia que eu coloquei ontem lá no canal do Telegram, que é uma matéria da Reuters. Nessa matéria da Reuters, tu pode me questionar, mas a Reuters é mídia corporativa, por que trazê-la? Porque ali a gente vê os interesses financeiros que estão produzindo essa reformatação das relações pensando. A mídia corporativa é a voz desses interesses, então nada melhor do que ler para a gente extrair criticamente o que esses caras pensam em relação à realidade. Então trago o meu primeiro ponto aqui, a minha primeira anotação é uma notícia que eu coloquei ontem para vocês lá no canal do Telegram do Verdade Concreta. O link do canal do Telegram está na descrição aqui embaixo. Ou pesquisa Verdade Concreta no Telegram que tu encontra. Prestem atenção nessa notícia. Chefes e pessoas importantes do setor de finanças têm falado que a inflação veio para ficar. Repito, chefes do setor de finanças e pessoas importantes desse setor têm falado que a inflação veio para ficar e que os bancos centrais precisam domar essa inflação. Repito, chefes do setor de finanças e pessoas importantes dessa área têm falado que a inflação veio para ficar
e que os bancos centrais precisam domar essa inflação. Quando os caras falam sobre domar essa inflação, eles estão dizendo que é preciso subir os juros, que é o remédio que tem sido administrado. Quando a gente olha a natureza da inflação, que uma alta dos juros poderia domar, a gente percebe que a atual inflação não é por causa de um problema de excesso de demanda. Não é porque a economia está superaquecida. O principal fator da inflação que a gente tem visto é um problema de gargalo no setor energético e gargalo no setor da cadeia de suprimentos. E isso tem gerado um descompasso na economia que explica em boa medida a nossa inflação. Não sou economista, sou geógrafo de formação, mas isso é uma questão que é bastante simples de entender, dada a materialidade dos problemas que a gente tem visto. Problemas que ocorreram durante a pandemia, durante os lockdowns, problemas que têm ocorrido por causa das sanções contra a Rússia, sanções contra a Bielorrússia, por causa do conflito que acontece na Ucrânia, descompassos na cadeia de suprimentos por causa dos mais variados motivos. Então, o que a gente tem é tributação, imposição de uma burocracia por causa das pautas ambientais, então são vários fatores que engendram essa crise. Quando os caras ministram alta de juros num cenário de economia já desaquecida, que é o que a gente está vendo, a gente vai produzir um cenário recessivo. Então, esse cenário recessivo tem um papel, tanto é que ele está sendo produzido. Me parece que o papel desse cenário recessivo é o que eu coloco aqui na próxima reflexão. Já ia queimar uma... Eu coloco para organizar as ideias, tá? Mas só antecipando, eu acho que o papel da recessão nesse processo como um todo é puxar o freio de mão, a coisa desacelera e tu promove essa reformatação de uma maneira mais tranquila no meio do processo. Tranquila para quem? Para quem está lá em cima, porque para quem está embaixo, um cenário recessivo é perda de emprego, aumento do preço das coisas, que já estão bem altas, insatisfação social, dificuldade de governabilidade para os políticos, que são capachos desses caras. Então existe uma série de problemas e circunstâncias ligadas a um processo recessivo. Mas se esses setores poderosos transnacionais estão produzindo uma recessão, é porque tem um objetivo nisso. E quando a gente fala desse processo de reformatação do grande reinício ou do Great Reset do Fórum Econômico Mundial, a gente está falando de processos que estão ocorrendo sobretudo na Europa, na América do Norte, excluindo o México, daí tu coloca aí Canadá e Estados Unidos, na Oceania e tu engloba também o Japão e a Coreia do Sul, muito embora o Japão esteja evitando essa política de juros altos para não desaquecer a sua economia produtiva. Então existe um processo de puxar o freio de mão para promover uma transição. Como um dos fatores que estão colocados é a questão de uma transição para um cenário de energias alternativas, faz todo o sentido para os caras que estão propondo isso, nesse processo de substituição da matriz energética, desaquecer a economia, porque só num cenário de economia desaquecida, tu consegue suprir as demandas, e olhe lá, com as energias alternativas. Porque se quiser aumentar a produtividade sem o gás russo, sem combustível, sem o gás russo, sem o petróleo russo e sem lançar mão da matriz energética fóssil, é muito complicado. Então esse desaquecer da economia me parece que tenta emplacar a possibilidade da energia alternativa ser viável para a sociedade. Eu até vi um texto que usava uma expressão que era interessante. É como se eu reduzisse o tamanho da pizza para caber no forno, porque o forno não daria conta de uma pizza maior. O grande problema é que pizza menor alimenta menos gente, uma economia menos potente alimenta menos gente. Então isso é um processo que não leva em consideração o sofrimento das pessoas. Esse é o grande problema. E quando fala, mas dane-se as pessoas somos nós, tá? Nunca fulanizem, nunca tornem abstrata, não é fulanizar, nunca tornem abstrata a discussão, porque essas pessoas de que a gente está falando somos nós mesmos. Mas, lógico, de um projeto que ocorre na Europa, que ocorre nos Estados Unidos, mas não pensem em vocês que os caras também não têm arquitetado esse projeto para outros países. Então é preciso tomar um certo cuidado. Trago uma reflexão aqui. Outra anotação. O projeto recessivo visa reduzir o padrão de produção e o padrão de consumo para promover uma transição para um cenário, abre aspas e fecha aspas, de energia verde e de produção de alimentos verde. O grande problema é qual?
é que esse freio de mão, essa transição mais lenta, que tenta criar um novo cenário de um novo padrão de matriz energética, um novo padrão produtivo, logicamente que muito mais monopolizado, quando a gente fala de critérios verdes e critérios éticos e de critérios ambientais, isso é uma narrativa ética para que apenas algumas empresas possam oferecer essa energia. Então é uma transição para um cenário mais monopolizado. O grande problema dessa transição com freio de mão puxado é as pessoas vão pagar um preço alto, já estão pagando. O cenário que a gente vê na Europa de crise energética já é justamente isso. Então essa crise ela não é uma crise ligada ao grande reinício, ela é o próprio grande reinício. Porque a implosão já está sendo promovida. Em cima desse cenário implodido é que vai ser reconstruído um cenário ainda mais monopolista. Logicamente, quem vai oferecer energia alternativa, formas alternativas de produzir alimentos, são os setores financeiros transnacionais. Trago uma outra reflexão. Os critérios ligados à agenda da governança social e ambiental garantirão a não concorrência no período de recessão, repito. Os critérios ligados à agenda da governança social e ambiental garantirão a não concorrência no período de recessão. Quem acompanha aqui o canal já sabe exatamente o que eu estou falando. Os critérios ESG, ou esses critérios da agenda da governança social e ambiental, são justamente isso. É a criação de uma série de critérios que exclui boa parte dos agentes econômicos e garante que apenas alguns poucos atendam a todos esses critérios. E os alvos preferenciais dessa agenda é o quê? Energia e alimentos. Isso vai entregar os setores mais básicos da economia para setores monopolistas. E quais são os setores que continuam ganhando dinheiro a despeito de uma crise? Setor de energia e o setor de alimentos. Então parece que esses caras estão vindo para os setores mais básicos para garantir o seu ganho e o seu monopólio, mesmo num cenário de economia em recessão. Então a garantia de que tudo será controlado é a criação dessa agenda da governança social e ambiental. Porque num cenário de economia desaquecida, esses caras não querem perder espaço. E como é que eles fazem isso? Garantindo o campinho com os critérios da agenda da governança social e ambiental, excluindo qualquer possibilidade de concorrência, destruindo pequenos e médios, destruindo muitas grandes empresas. Tanto é que tem gente da cúpula financeira que teme isso, porque não sabe se nessa dança das cadeiras não vai acabar sentando no chão. É um projeto bastante agressivo. Só que é isso ou a perda completa de controle. O cenário multipolar impôs às oligarquias financeiras transnacionais, baseadas no Ocidente, essa realidade. Reduzir a área de influência, já que não é mais possível manter o controle hegemônico no mundo inteiro, reduzir a área de influência e tentar reduzir dentro dessa bolha ocidental, atlanticista, ocidental, mas acabei inclui também Japão e Coreia e a Oceania, Coreia do Sul. E reduzir a sua área de influência e dentro dessa área de influência evitar que países que não estão dentro da lógica atlanticista tenham interferência. Por isso a tentativa de cortar a Rússia como fornecedora de energia, que é garantir o quê? Que toda a energia consumida pelo atlanticismo seja oferecida também pelo atlanticismo. Só que isso é uma agenda completamente maluca, porque isso busca a independência completa do sul global. Não se sabe a viabilidade disso. É possível fazer isso? Eu questiono muito a possibilidade e a viabilidade disso. As pessoas já estão pagando por essa agenda. Quando a gente olha a realidade energética europeia, ela é profundamente preocupante. Não é uma questão inventada para gerar um apocalipse ou botar medo nas pessoas apenas. Também existe a agenda do medo, mas é um cenário real. É um cenário no qual o preço da energia já subiu, as pessoas já estão pagando por isso. Quando as pessoas já estão pagando por isso, já estão gastando boa parte do seu dinheiro com energia e para manter a alimentação e não sobra nada, já existe uma realidade concreta manifestada, não é uma especulação, um projeto, não é uma narrativa, é uma realidade factual. Trago mais uma reflexão aqui. As altas de juros dos Estados Unidos endividam também e ainda mais as nações do sul global que dependem e que têm empréstimos com os Estados Unidos. Repito,
as altas de juros dos Estados Unidos endividam ainda mais várias nações do sul global. Endividando essas nações do sul global, já discutimos aqui no canal o fato do Fórum Econômico Mundial ter aconselhado que o FMI pode ser uma saída para o problema de crise atual, crise global, que atinge o continente africano. Por que propor o FMI como uma saída? Porque é a armadilha do endividamento. O FMI chega no continente africano, os países já estão bastante endividados, estando bastante endividados, apelam para o Fundo Monetário Internacional, apelando para o Fundo Monetário Internacional, abrem espaço para que o Fundo Monetário Internacional se intrometa na política soberana do país. Coisa que a gente conhece muito bem ao longo da nossa história. Qual é o ponto fundamental aqui? É que o discurso do endividamento do Estado e da ineficácia, abre aspas e fecha aspas, porque é uma narrativa com a qual eu não concordo, e sim que emana desses setores financeiros transnacionais, o Estado é ineficaz e está endividado. Logo, a infraestrutura e toda a consolidação da máquina do Estado precisa ficar a cargo dos interesses privados, dos interesses transnacionais. Então, essa ideia da armadilha da dívida, a alta dos juros também vai endividar muito o país. E endividando muito o país, vai fazer com que essas propostas sejam apresentadas para os líderes das nações. Ou é isso, ou vocês vão ficar sem promover um crescimento econômico. Então, essa armadilha da dívida cumpre esse papel. A alta dos juros não só serve para desaquecer a economia e promover uma transição no mundo, dentro dessa bolha atlanticista, que envolve a Europa, América do Norte, tirando o México, Oceania, Japão e Coreia do Sul, como ela também tenta puxar para dentro dessa bolha países endividados que queiram ou sejam forçados a abrir as suas portas para o interesse transnacional poder controlar a infraestrutura e a economia desses países. É fortalecer uma bolha e tentar pescar países de fora. Fortalecer uma bolha e enfraquecer todo mundo que estiver fora dessa bolha. Trago uma última reflexão para a discussão aqui. A recusa do Sul Global em condenar a Rússia revela a sua recusa ao projeto atlanticista. Repito, a recusa do Sul Global de boa parte dos países que não fazem parte do atlanticismo, da América Latina, da África, da Ásia, a recusa do Sul Global em condenar a Rússia por causa do evento na Ucrânia e sancionar a Rússia, revela a sua recusa ao próprio projeto do Grande Reinício, ao projeto atlanticista. Por quê? Porque existe a compreensão correta, diga-se de passagem, de que embarcar nessa aventura atlanticista é trazer um cenário de crise para dentro do seu país também. Então o Sul Global tem tomado medidas diferentes, tanto é que eu tenho falado aqui dos BRICS como uma alternativa a toda essa bagunça produzida pelo atlanticismo, a toda essa bagunça produzida pelo projeto do Grande Reinício do Fórum Econômico Mundial. Então o Sul Global quer tomar outro caminho. Não quer esse cavalo de pau energético, quer promover uma transição gradual. A Rússia não embarcou, a China não embarcou, a Índia não embarcou. Esses são os três principais que não embarcaram nesse cavalo de pau, que é uma transição assim, uma transição brusca para um novo cenário, e querem promover uma transição mais gradual, que respeite o sistema econômico e o sistema produtivo, para não gerar uma quebradeira geral dentro do seu próprio país, o que torna o país, inclusive, ingovernável. Então, dito isso, eu tinha mais coisas para discutir, mas essas coisas são acessórias, trago num outro momento. Acho que por hoje está de bom tamanho. Agradeço a todos que acompanham o canal. Querem apoiar o canal, quem gostou do trabalho e quer apoiar, pode apoiar pelo Pix. A chave Pix está na descrição aqui embaixo, é uma chave de e-mail, é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Pode ajudar via boleto ou via cartão através da plataforma Apoia-se. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo também. É www.apoia.se/Verdade Concreta. Então pode ajudar no valor que quiser. Agradeço a todos que ajudam, que mantêm esse trabalho diário funcionando. E sempre no valor que quiserem, porque é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.